Fala, seu aluno, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, nesse vídeo nós vamos fazer a demonstração de uma equação muito famosa, conhecida como equação de Euler-Lagrange, certo? A equação aí que nos define um menor percurso em um menor tempo, certo? Em um determinado referencial, ok? Para a gente iniciar esse vídeo, peço a vocês que deixem seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do canal, que o canal é produtivo para vocês e possa aí estar divulgando o conhecimento para os demais colegas que estão aí no curso de Física, no curso de Engenharia, no curso de Matemática, certo? Pois esse conteúdo aí abarca todas essas áreas, certo? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa demonstração. Bom, aluno, primeiramente, para a gente iniciar a nossa demonstração dessa famosa equação, a gente precisa partir do princípio, né? Partir do princípio, né? Partindo do princípio variacional, certo? Ok? Partindo do princípio variacional, onde nós temos aí o cálculo variacional, a gente pode tentar determinar alguma coisa, certo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui um plano em duas dimensões, certo? Criar um cartesiano aqui em duas dimensões, para a gente entender o que vai ocorrer, certo? Então, vou criar aqui um plano, fazer menor, que a gente obtenha aí mais espaço para os nossos cálculos, né? Então, vou criar um plano aqui em duas dimensões, onde nós temos os eixos ordenado e abscissa, né? Nossos y e x aí, né? Ok? Fazer esse y menor para a gente tentar entender o que vai ocorrer, certo? Bom, agora imagine que nós temos aqui dois pontos. Eu vou colocar esse ponto verde, né? Eu vou tentar fazer um ponto aqui maior. Vou copiar esse ponto, certo? Imagine aí que nós temos esses dois pontos aí, certo? Onde nós teremos um determinado x1, né? Também teremos o nosso x2, certo? Os pontos aí relacionados ao eixo x, né? E temos aí as nossas coordenadas relacionadas a y, né? Nosso y1 e o nosso y2, certo? Ok? Bom, agora eu posso dizer que esse primeiro ponto aqui embaixo, nos determinados x1 e y1, nós temos o ponto A e lá em cima nós temos o ponto B, certo? O nosso movimento desse ponto até o outro, nós não sabemos como esse movimento se dá, certo? Também não sabemos o seu comprimento, se ele é grande, se ele é pequeno, mas a gente vai trabalhar de uma forma que nós encontremos, né? Para que a gente encontre um percurso menor possível, certo? O menor percurso possível. Okay? Eu não sei se é uma curva, se é uma reta, se é um movimento aleatório, né? Mas o que eu preciso simplesmente saber definir
um menor percurso entre esses dois pontos, certo? Logo, eu vou criar aqui um movimento que não é convencional, parecido com uma curva, certo? Só para a gente definir, porque eu não sei qual é o movimento, eu estou criando aqui para partir dessa ideia, né? Logo, se a gente pegar e cortar qualquer ponto aqui desse trajeto, se a gente cortar qualquer ponto desse trajeto, certo? Eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, certo? Esse pedacinho aqui, eu posso definir ele como um ds, né? Como um pedaço infinitesimal tendendo a zero desse meu movimento, certo? Se a gente aproximar esse valor infinitesimal, nós vamos ter aí, possivelmente, uma reta. Imagine que esse pedacinho foi o pedaço que eu cortei, né? Ali. Imagine que esse pedacinho foi o pedaço que eu cortei ali, certo? Vou colocar ele mais para cá. Imagine, isso aqui é um pedacinho infinitesimal, tendendo a zero, certo? Quase nada. Mas, quando a gente corta, nós temos aqui uma certa hipotenusa, né? Uma certa reta, que eu posso definir que seja uma hipotenusa, certo? E aqui, ó, e aqui eu também vou ter relacionado um dx, certo? Porque está diretamente ao eixo x, um dx, um pedaço infinitesimal de x e um pedaço infinitesimal aí de y, certo? dy. Logo, eu defino que isso aqui é basicamente um Pitágoras, né? Basicamente um Pitágoras. Então eu tenho a minha coordenada que me dá aquele caminho através do y e tenho aí a minha coordenada que me dá aquele caminho verde no meu eixo x. Lembrando que esse é o menor percurso que eu estou definindo, né? É o menor percurso que eu estou definindo, ó. Estou pegando um somatório. Estou pegando, na verdade, um pedacinho desse comprimento e ao somar todo esse pedacinho de A a B, eu tenho um certo movimento, né? Fazendo com que eu encontre aí um caminho, possivelmente o menor caminho, certo? Então, aqui eu tenho nosso dy no cateto oposto ou adjacente, dependendo de onde você escolha onde vai ficar o seu ângulo, né? E eu tenho aqui o meu dx. Tenho o meu dx. Logo, eu tenho ds, certo? Eu vou ter ds. Como nós temos o Pitágoras, eu tenho aí o meu ds ao quadrado. E isso será igual ao meu dx ao quadrado, né? Ao quadrado mais o meu dy ao quadrado. Basicamente, nós temos aí o Pitágoras, né? Temos uma Pitágoras, certo? Temos um Pitágoras. Agora,
Deixa eu colocar o 2 aqui, normalmente. Agora nós temos aí como definir esse pedacinho em que nós estamos trabalhando, né? Eu sei que esse pedacinho ele será ds igual, esse 2 eu passo em forma de radical, ele será simplesmente essa turma aqui, dx quadrado mais dy quadrado. Deixa eu afastar um pouco. Tudo isso aí ao quadrado, certo? E enraizado, né? Isso é a raiz, né? É o nosso radical, já que o 2 passou de índice para radical. Então nós podemos definir o ds dessa forma. Agora, eu posso também melhorar essa equação trabalhando em função de uma das duas derivadas, certo? No entanto, se eu escolher trabalhar em função de x, dependendo de como você queira encontrar o seu comprimento, eu posso simplesmente colocar esse 2x, esse dx ao quadrado em evidência, como 1 mais dy. Entenda o que eu estou fazendo, eu estou colocando em evidência, certo? Para trabalhar apenas com uma variável dentro da raiz e, consequentemente, na minha derivação, certo? Então eu tenho dy que divide dx, certo? E divide dx, tudo isso ao quadrado. Como o dx que vai ficar em evidência está ao quadrado e dentro da raiz, então já posso colocar ele pro lado de fora, né? Então perceba que se a gente multiplicar, colocar ao quadrado, né, e multiplicar, nós vamos ter novamente o nosso dx quadrado. Esse dx corta com esse, e aí nós temos o dy ao quadrado. Não alteramos em nada a nossa integral, certo? Então, fazendo dessa forma, nós conseguimos encontrar esse comprimento, né? Esse comprimento aqui que está me dirigindo do ponto A ao ponto B, certo? Ok. Agora, nós sabemos que quem é ds, certo? Nós sabemos quem é ds. Ds é nada mais que a integral de ds, que é igual à integral de x1 até x2, né, de x1 a x2, com esses limites aí, dessa função, né? Dessa função aqui, ó. Ok? Como eu sei que a derivada de y é y', então eu vou representar de uma forma mais prática. y'2 ao quadrado. E assim, nós podemos obter, eu sei que a derivada da função é a própria função, então eu posso simplesmente colocar o meu comprimento aqui. E esse comprimento, ele me dará
menor percurso, né, entre aqueles dois pontos, ok? Ele me dará o menor percurso sobre aqueles dois pontos. Eu vou guardar aqui essa equação, certo? Para que a gente lembre que essa função, essa integral, me leva ao menor percurso do ponto A até o ponto B. Ok? Certo. Agora, utilizando o princípio, né? Utilizando o princípio de Fermat, né? Utilizando o princípio de Fermat e a ótica geométrica, né? Nós podemos tentar entender o que está ocorrendo ali e como a gente consegue determinar esse menor percurso. A gente consegue determinar esse menor percurso utilizando, né, comparação aí entre o caminho que a luz percorre de um ponto a outro, né? Lembrando que o princípio de Fermat nos diz que a luz ela sempre procura o menor tempo, né, para chegar a um determinado ponto. Então, imagine que eu tenho um espelho, vou definir aqui esse espelho, imagine que aqui seja um espelho, certo? E aí eu defino ele, certo? Aqui é o espelho. Aqui nós temos o ponto 1, né? Ponto 1, de onde o facho de luz vai passar. E aqui nós temos o ponto 2, né? Onde ele irá receber esse feixe de luz, né? Então, vou determinar aqui a trajetória da luz, né? Partindo do ponto 1, que vai passar pelo espelho e vai ocorrer a refração, né? E aí ele chega até o ponto 2. Ok? Aí você me pergunta, mas professor, esse é o caminho que a luz percorre? Negativo. O caminho que a luz percorre, aqui nós temos a forma simétrica, né? Simétrica do ponto 2, certo? Temos a simetria do ponto 2 em sua refração, ok? Onde a luz vai percorrer. Então nós temos aqui simetricamente, né? E aí podemos definir que a luz passa do ponto 1 até o ponto 2 diretamente, né? Do ponto 1 até o ponto 2 diretamente, né? Onde ela parte desse ponto aqui, ó, até o ponto 2.
Isso me dá uma definição que a luz ela procura o menor tempo. Menor tempo. Ok? Então, se a luz procura o menor tempo para chegar de um ponto a outro, a gente pode utilizar esse princípio para tentar encontrar uma equação que nos leve ao menor percurso, certo? Logo, sabendo que o índice de refração vou chamar o n, né, de índice de refração, é igual à velocidade da onda. Como a gente está trabalhando com onda eletromagnética, então a gente representa por C a velocidade da onda que se propaga no meio, no vácuo, né? É a velocidade da onda no vácuo pela velocidade da onda no meio, né? Que a gente chama de V, certo? No meio material. Ok? Logo, eu posso definir a minha velocidade no meio como sendo a velocidade no vácuo, velocidade da luz no vácuo, e sobre o próprio índice de refração, ok? Lembrando que o índice de refração pode ser trabalhado em duas dimensões, né? A gente precisa da posição para trabalhar o índice de refração, então isso aí faz com que a gente utilize no nosso princípio de Fermat, né? Então essa é a ótica geométrica. Agora, no princípio de Fermat, a gente vai definir algumas coisas, né? Como a luz ela procura o menor tempo em uma trajetória para chegar de um ponto a outro, então nós sabemos que a velocidade no meio, né, é simplesmente a derivada do espaço, né, em relação ao tempo, ok? Logo, nós temos aí que o tempo é igual. Quem é o nosso ds? Agora vocês vão entender o que a gente estava fazendo lá no princípio variacional, certo? Quem é o nosso ds, nós sabemos, né? E isso aqui pela velocidade no meio, né? No meio. E aí, como a gente sabe quem é o nosso ds, simplesmente nós vamos lá pegar o nosso ds que a gente acabou encontrando aqui, ó, que é a integral, né, da raiz. Na verdade, é a raiz aqui, ó, em cima. É a raiz quadrada de 1 mais y ao quadrado dx, né? Então, nós temos aí o nosso ds, né? Que é a raiz de 1 mais y' quadrado dx, né? Isso sobre a velocidade no meio material, né? Quem é a velocidade? Nós já temos aqui, ó, é a própria velocidade no vácuo sobre o índice de refração. E isso aqui vai determinar o seguinte, vou apagar isso aqui vai me dar o seguinte, ó. O meu dt é igual, isso aqui é uma fração inversa, né?
onde nós teremos aí que n multiplica a raiz de 1 mais y' ao quadrado sobre a velocidade no vácuo dx. Então nós temos aí o nosso tempo em relação ao espaço, certo? Ou seja, eu posso simplesmente integrá-los, né? Onde nós teremos aqui de x1 a x2. Isso aqui, a derivada da função é a própria função. Logo, nós definimos que se integrarmos essa função, nós temos aí o menor tempo, nós temos o menor percurso em menor tempo, né? Que é justamente o tempo que a luz leva para percorrer de um ponto a outro, né? E aí também nós podemos fazer o seguinte, sabendo que o índice de refração depende do plano, a gente define aí um plano dimensional 2, dependa aí, o índice dependa de x, né, de x e de y, né? Dependa aí de x e de y, ok? Ok, então assim a gente define aí a equação do menor percurso em menor tempo, certo? Pois bem, deixa eu circular. Sei que o vídeo está um pouco longo, mas é necessário para que você compreenda o que nós vamos fazer, certo? Isso aqui é a base para que você entenda como chegar de um ponto a outro no menor percurso em um menor tempo, certo? Agora, vamos para outra página. Sabendo dessa equação, eu vou simplesmente copiá-la. Perdão. Caso você não esteja entendendo perfeitamente, pausa o vídeo, volta do início, vê o passo a passo novamente, certo? Isso é uma demonstração, ok? Vamos aqui para a página 2. Eu vou colocar aqui a minha página em negro, né? Quadro negro. Bom, continuando, nós paramos aqui na equação do menor percurso e menor tempo, certo? Então, se nós encontrarmos aqui essa integral, na verdade, a nossa derivada de y, nós podemos definir através daquele plano o nosso menor percurso e, consequentemente, integrando aí o menor tempo, certo? Perceba que o tempo está em relação ao espaço, certo? Então, o problema matemático é esse. O problema matemático.
matemático, certo? Esse é o nosso problema matemático, certo? Encontrar o menor percurso de x1 a x2 da função de y, y' e a variável x, né, em relação a dx, certo? Então esse é o nosso problema, encontrar esse menor percurso, certo? Ok. Deixa eu diminuir um pouco. Acho que vai dar. Pronto. Deixa eu diminuir só um pouquinho aqui. Opa. Ok. Pronto, diminui um pouquinho. Ok. Bom, esse é o nosso problema matemático, né? Imagine, agora nós vamos começar, hein? Imagine que vou criar aquele novo plano. Na verdade, eu vou tentar recuperar aquilo lá de cima, né? Eu percebo que não vou conseguir. Certo, vamos fazer novamente. Então imagine que nós temos aquele mesmo plano. Ok? O mesmo plano que a gente construiu inicialmente. Certo? Ok. Isso aqui é o nosso x, certo? Isso aqui é o nosso y. Ok? Nós estamos agora tentando encontrar o menor percurso, certo? Então nós temos y em x, onde teremos aqui o nosso ponto A e o nosso ponto B, certo? Da mesma forma, né? x1, certo? Esse nos leva a x2, certo? Esse nos leva a x2. Esse aqui nos leva a coordenada y1. Esse aqui ao y2. Ok? Ok. Ok. Então, nós sabemos que esse é o ponto A e esse é o ponto B, certo? Esse é o ponto B. Fiz muito grande. Certo. Agora, como a gente não sabe qual o movimento que está ocorrendo nesses dois pontos, então eu vou definir aqui um movimento qualquer. Imagine que seja um movimento parecido com esse, certo? Não estou dizendo que é esse movimento, mas é parecido, certo? Imagine que seja um movimento assim. O que a gente quer, na verdade, é o menor percurso, certo? Então, esse é o menor percurso. E a solução desse nosso problema é justamente o nosso y em função de x. É a solução, né? A solução. É a solução do nosso problema, né? Encontrar o y em função de x para que a gente defina aí o nosso menor percurso. Como que a gente faz isso? Bom,
a gente pode criar uma nova função, certo? Em cima desse nosso trajeto original. Imagine que se a gente criar um caminho que seja maior para chegar de A a B, nós estaremos variando muito o nosso trajeto original, que é o menor percurso, desse outro trajeto que a gente criou. Então, para que a gente crie um trajeto e encontre o nosso caminho original, é necessário criar o mesmo percurso que se aproxime do percurso original, certo? Que é o menor caminho. Ok? E essa variação entre um e outro será muito pequena, quase nada, fazendo com que isso não altere o nosso percurso original, né? Logo, eu vou definir essa nova função que eu estou criando de eta, né? Vou chamar de eta. Vou desenhar um E e em função de x, né? Logo, isso tudo aqui vai me gerar uma única função. Se eu somar as duas, eu tenho uma única função que eu vou chamar de um yzão, né? Yzão aí. Em função do x, né? Em função do x, certo? Isso igual ao meu y', que é a minha função originária, né? Y' que é a minha função original, função de x, mais a função que eu estabeleci que se aproxima da função originária, que é o meu ε0. Porém, o meu ε ele vai ter que multiplicar, né, uma variável que eu vou chamar de alfa. E essa variável multiplica o ε, certo? Então essa vai ser a minha nova função, certo? Essa vai ser minha nova função. Ou seja, se eu somar a minha função original com uma função que eu criei com uma variável qualquer, que eu chamei de alfa, eu vou variar essa função sem que ocorra qualquer desequilíbrio, certo? Então, essa é a minha nova função, ok? Agora, para que isso não altere, logicamente, o meu alfa ele não pode valer mais que zero, né? Logo, eu posso definir também que meu alfa, obrigatoriamente, ele deve valer zero, certo? Porque se alfa for zero, consequentemente não teremos o eta, e a minha função grande volta a ser a minha função original, que é justamente o que nós queremos, encontrar a solução, certo? Logo, a gente parte aí do princípio da série, a gente percebe que ocorre aí o princípio que tem na série de Taylor, né? Na série de Taylor. Certo? O princípio aí que ocorre na série de Taylor. Como é esse princípio? Bom, a somatório de n derivadas, né, partindo de zero até n,
é simplesmente a função elevado a n derivadas, né? N derivadas de uma certa função a, x, e multiplica x menos a elevado a n sobre n fatorial. Essa é a série de Taylor, onde vai nos dar, imagine que a função parte de zero, então a primeira função de a será zero, né? Será a função originária, justamente a nossa função y, né? Ok? E aí, como é o somatório dessas funções, que é justamente o que estamos fazendo, estamos somando funções, como ali era zero, agora nós temos aí o f', né? Que é a derivada primeira, né? Que multiplica aí x menos a elevado a 1, não preciso colocar, por 1 fatorial e vai me dar 1. Logo assim, continuamente, nós teremos aí infinitas funções derivadas somadas. Mas o que eu quero que você perceba é que se delta é zero e delta é uma constante, se alfa é zero e alfa é igual a zero, logicamente alfa seria uma constante, né? E isso aqui tudo passaria a ser zero. Se isso passa a ser zero, a minha função originária ela não vai obter uma derivada primeira ou segunda, né? Já que não passa da primeira. Logo, eu sei que a derivada da minha função será zero. Ok? Então, partindo desse princípio, eu posso substituir o nosso problema matemático, aqui, ó, nosso problema matemático, em função dessa nossa nova equação, certo? Então nós temos que S, o menor percurso de x1 a x2 está em função de y, linha e a própria variável x em relação ao espaço, certo? Lembrando que nós percebemos que x, que a função não depende, né, do próprio x aqui, né, em questão. E isso aqui, para que não ocorra alterações no nosso percurso original, que é justamente o menor percurso, nós sabemos que o S, o espaço, ele tem que estar em função do próprio alfa, né? O espaço tem que estar em função do espaço. Ou seja, o ds está em função de alfa, né? ds em função de alfa, e isso tem que ser o próprio zero, certo? Logo, isso aqui deve ser igual a zero para que não ocorra nenhuma alteração na nossa solução. Alfa sendo zero, a nossa função grande passa a ser a nossa função originária, né? O nosso percurso, o nosso menor percurso. Ok? Então, fazendo as devidas substituições, nós precisamos agora encontrar quem são esses camaradas aqui, certo?
Bom, a nossa função y, yzão, a derivada parcial de f em relação a yzão, né? Nós sabemos que é a derivada de s em relação à derivada de alfa, né? Certo? Mas não vou colocar. Nós sabemos isso. Então, isso aqui, parcial em relação a alfa, a derivada parcial de yzão. Vou tentar colocar o yzão aqui, porque ele é complicado. Aí, pronto. A gente sabe que a derivada parcial de yzão é a derivada total de alfa da derivada parcial da função em relação a yzão. Sabemos que aqui, ó, quando a gente deriva em função de alfa, nós temos apenas o eta, né? Já que a nossa função originária ela é uma constante nesse caso. Então nós temos aí que isso é igual a eta de x. Ok? Logo, nós temos aí esse primeiro valor. Agora, a função em y' vai ser nada mais que a parcial da função em relação a y'zinha, que vai ser igual em função da derivada total em função de alfa, vai ser o nosso eta' de x, certo? E a derivada parcial em relação a x, nós não temos a variável x nessa equação, certo? Se não temos, automaticamente a nossa parcial de x é igual a zero. Logo, fazendo a substituição dentro da nossa função, nós temos que o menor percurso em função de alfa, de x1 a x2 será a função parcial de f em relação a yzão, que é o nosso eta x, mais a parcial de f em relação a y'zinha, né? Que é o nosso eta' de x. E isso aqui, isso aí, em relação a alfa em relação ao espaço, certo? E lembrando que, para que isso não tenha alteração na nossa função original, tudo isso aí, em função de alfa, tem que ser zero. Ok? Agora é que a brincadeira vai começar, certo? Então, nós podemos melhorar essa função. Como? Simplesmente integrando, né? Nós podemos integrá-la. Sabemos que ela é de x1 a x2. Podemos integrá-la por partes, certo? Fazendo aí a integração por partes. Isso aqui em relação a x. Bom, isso aqui
a derivada de eta é o mesmo que representar a derivada de eta em relação a x, né? Certo? Então, assim nós podemos definir que U será a parcial da função em relação a y, certo? Du será vou diminuir um pouquinho. O meu du, ele será a derivada total de x, a derivada total em relação a x da parcial de f em relação a y, certo? E isso aqui dx, ok? Veja se você conseguiu entender. Porque eu estou derivando essa parcial em relação a x. E nós temos aí a integral de dentro, que é simplesmente a dx, certo? Eu vou apagar aqui e colocar esse aqui que está melhor produzido, né? Ok? Estamos derivando, né? A du é a derivada total em relação a x da parcial da função f em relação a y dx. Certo? Ok. Então, nosso dever, a nossa derivada v, ela será, isso eu estou utilizando o método de integração por partes, certo? Se você não compreende isso, então peço que você volte ao conteúdo, estude cálculo 2, certo? Para que você entenda o que eu estou fazendo. Então a nossa derivada de v vai ser simplesmente a nossa dE em relação a x dx, certo? Nossa dE em relação a x dx. E isso aqui nós sabemos, dx elimina o outro dx, nos restando apenas a dE, onde nosso v é o próprio dE, é o próprio e, né? Nosso próprio eta, a nossa função criada aí. Nosso próprio eta de x. Logo, a nossa integral por partes terá uma nova aparência, né? Podemos defini-la como sendo parcial de f em relação a y, que multiplica o nosso eta, né? Nosso eta. Isso aqui no limite, isso aqui no limite de 1, x1, x2, né? Nos intervalos de x1 e x2.
menos a integral de eta que multiplica o nosso du, certo? O nosso du. Ok? Agora percebemos o seguinte. Aqui. Deixa eu selecionar direito. Percebemos o seguinte aqui. Percebemos que se isso aqui, a parcial de f em relação a y é eta, e está nos limites x1, x2, sabendo que na integral, na função eta, as extremidades tendem a zero, né? As extremidades tendem a zero, tanto x1, x2, já que o nosso alfa é necessário que ele seja zero. Então, nós teremos aqui essa função igual a zero, né? Podemos eliminar, certo? O que nos resta apenas isso aqui, ó. O que nos resta apenas isso aqui. Sabendo que essa integral parte de x1 a x2. Então, eu defino que isso aqui, essa minha integral, ela pode ser representada dessa forma aqui. Certo? Pode ser representada dessa forma, com o sinal negativo, né? Ok? Bom, se minha integral pode ser representada dessa forma, então nossa integração que nos leva ao menor percurso, copiá-la, nossa integração que nos leva ao menor percurso, terá essa nova expressão, certo? Terá essa nova expressão. Vou abrir outra página. Então nós temos aqui, ó, a nossa integração. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a página anterior. Consegui. Pronto. Então, vou recapitular ali o que nós encontramos, né? Através da integração por partes. Encontramos isso aqui. Certo? Então, podemos simplesmente substituir esse valor aqui dentro da nossa integral em função de alfa, né? Certo? Que isso aqui é igual a esse resultado. Então, fazendo essa substituição, nós teremos que o espaço percorrido, o menor espaço percorrido em função de alfa, da integral de x partindo de 1 até x2, será a parcial da função em relação
a y, né? Em relação a y, ok? Da parcial de eta de x, né? Como nós temos um mais ali, agora nós teremos menos eta em função de x da derivada total em relação a x da parcial da função em relação ao y', yzão' dx, ok? Com isso, a gente pode simplificar colocando o nosso eta em evidência. Então eu tenho que eta de x multiplica aí, evidenciando a parcial da função f em relação a y menos a derivada total em relação a x da parcial de f em relação a y', certo? Dx. Lembrando que quando o espaço está em função de alfa, nós temos aí uma igualdade em zero. E para que isso seja zero, para que não altere a nossa função originária, eu defino que isso aqui, né? Eu defino que isso aqui, ó, para que mantenha aquela integral igualando a zero, independente de eta, eu defino que isso tem que ser igual a zero, certo? Dessa forma nós encontraremos o menor percurso entre dois pontos, certo? E isso aí nós chamamos de equação Euler-Lagrange. Ok? Bom, galera, essa foi a demonstração da equação Euler-Lagrange. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tenha sido produtivo para a sua vida. Não se esqueça, me ajude que eu lhe ajudo, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário para possíveis vídeos, aperte o sininho para que o YouTube entenda que você está gostando do canal. Fique com Deus, forte abraço, valeu monstro e até mais.